Terceira parte do segundo capítulo do manuscrito História de uma Alma de Santa Teresinha do Menino Jesus. Os Dias Santos. Ah, quantas recordações não desperta esta palavra! Os Dias Santos, como os amava! Vós, minha querida mãe, sabeis me explicar-me tão bem todos os mistérios ocultos em cada um deles, que para mim eram verdadeiramente dias do céu. Gostava amormente das procissões do Santíssimo Sacramento. Que alegria espargir flores nos pés do bom Deus! Antes, porém, de deixá-las cair, atirava-as o mais alto que podia, e nunca me dava por tão feliz como que via minhas rosas desfolhadas tocarem no sagrado ostentório. Os dias santos, ah, se os grandes eram raros, cada semana trazia de novo um muito chegado ao meu coração, o domingo. Que dia grande o domingo! Era o dia santo do bom Deus, o dia santo do repouso. Primeiro ficava nanando mais tempo do que nos outros dias, e depois mamãe Paulina mimava sua filhinha quando lhe servia o chocolate em sua cama, e em seguida a vestia como uma rainhazinha. Vinha a madrinha fazer o penteado da afilhada. Esta nem sempre ficava quietinha quando lhe assentava o cabelo, mas depois tinha toda a satisfação de pegar a mão do seu rei que, em tal dia, lhe dava um abraço mais afetuoso do que de ordinário, pois toda a família se movimentava para a missa. Em todo o trajeto do caminho, e mesmo dentro da igreja, a rainhazinha do papai dava-lhe a mão, tomava lugar ao lado dele, e quando nos víamos obrigados a chegar mais adiante para o sermão, era preciso ainda encontrar 2 assentos, um ao lado do outro. Não se tornava muito difícil, toda a gente parecia achar muito gentil ver um ancião tão imponente com uma filha tão pequenina, que as pessoas não se incomodavam em ceder seus lugares. Meu tio, que ficava nos bancos da diretoria, alegrava-se quando nos via chegar. Dizia ser o seu mimoso raio do sol. Por mim, não me inquietava de ser alvo de olhares. Ouvia muito atenta os sermões, dos quais, aliás, não compreendia grande coisa. O primeiro que entendi e que me comoveu profundamente foi um sermão sobre a paixão, pregado pelo padre Docilier. Dali por diante entendi todos os outros sermões. Quando o pregador falava de Santa Teresa, papai curvava-se para me dizer baixinho: escuta bem, minha rainhazinha, ele fala de tua santa padroeira. Realmente estava escutando bem, mas olhava mais vezes para o papai do que para o pregador. Seu belo semblante dizia-me tantas coisas. Por vezes seus olhos marejavam-se de lágrimas, em vão procurava retê-las. Parecia estar já desligado da terra. Tanto sua alma gostava de emergir nas verdades eternas. Sua carreira, porém, estava longe do termo final. Longos anos ainda deviam passar antes que o belo céu se abrisse a seus olhos embevecidos e o Senhor enxugasse as lágrimas do seu bom e fiel servidor. Mas novamente torna o meu dia de domingo. Esse dia de gozo que passava tão depressa tinha seu toque de melancolia. Lembro-me que até a hora de completas minhas felicidades eram sem mesclas. Durante essa hora canônica, vinha-me o pensamento de que o dia de repouso ia terminar, que no dia seguinte seria necessário recomeçar a vida, trabalhando, aprendendo lições, e o coração sentia o exílio da terra. Suspirava-me pelo eterno repouso do céu, pelo domingo, sem o ocaso da pátria. Acontecia que até os próprios passeios, feitos antes de recolher-nos aos boiçonetes, me deixavam na alma um sentimento de tristeza. A família, então, já não se reunia toda, porque papai, querendo agradar a titio, deixava-lhe Maria ou Paulina todas as tardes de domingo,
Havia a única circunstância de que, para mim, era grande alegria poder ficar também. Gostava que assim acontecesse mais do que ser convidada exclusivamente, porque então se ocupavam menos comigo. Meu máximo prazer era escutar tudo quanto meu tio falava. Não precisava, porém, que me fizesse perguntas e sentia bastante medo quando me punha sobre um joelho só, enquanto cantava a Barba Azul com voz formidável. Era, pois, com satisfação que aguardava a chegada do papai para nos buscar. Na volta, olhava para as estrelas que cintilavam docemente, e esta vista me enlevava. Havia, sobretudo, uma constelação na pérola de ouro que notava com alegria, por achar que tinha a forma de um T. Fazia com que papai a visse, dizendo-lhe que o meu nome estava escrito no céu. Depois, não querendo ver mais nada desta terra mesquinha, pedia-lhe que me guiasse. Então, sem olhar onde punha os pés, erguia a cabecinha bem alto para o ar e não me cansava de contemplar o azul do céu estrelado. Que direi de nossos serões de inverno, mormente dos domingos? Ah, como me era agradável, depois do jogo de damas, sentar-me com Celina nos joelhos de papai. Com sua bela voz entoava canções que enchiam a alma de pensamentos elevados, ou então, embalando-nos de mansinho, recitava poesias inspiradas nas verdades eternas. Depois subíamos para fazer a oração em comum e a rainhazinha ficava só ao pé do seu rei, não precisando senão olhar para ele para saber como rezam os santos. Afinal, íamos por ordem de idade dar boa noite a papai e receber um beijo. A rainha vinha naturalmente por último. Para a beijar, o rei tomava pelos cotovelos e ela exclamava bem alto: "Boa noite, papai, boa noite, dorme bem." Todas as noites era a mesma repetição. Em seguida, minha mãezinha tomava-me nos braços e levava-me à cama de Celina. Então eu dizia: "Paulina, fui boazinha hoje? Será que os anjinhos voarão ao meu redor?" A resposta era sempre que sim. Do contrário, passaria a noite toda a chorar. Depois de me beijar, como também o fazia minha querida madrinha, Paulina tornava a descer e a coitadinha da Terezinha ficava completamente só na escuridão. Por mais que imaginasse os anjinhos a voarem em derredor, o pavor logo a dominava. As trevas faziam-lhe medo, porque da cama não divisava as estrelas que cintilavam docemente. Considero verdadeira graça que vós, minha querida mãe, me acostumastes a vencer meus temores. De vez em quando, mandáveis-me de noite ir buscar sozinha algum objeto no cômodo distante. Se não fora tão bem orientada, teria ficado muito medrosa, ao passo que agora é realmente difícil assustar-me. Ocasião há em que indago a mim mesma como pudestes educar-me com tanto amor e delicadeza sem me poupar, pois a verdade é que não me deixáveis passar nenhuma imperfeição. Nunca me consuráveis sem razão de ser, como também nunca voltáveis atrás depois de haver dado uma ordem. Estava tão ciente disso que não poderia nem quereria dar um passo se mo tivéssemos proibido. O próprio papai era obrigado a conformar-se à vossa vontade. Sem consentimento de Paulina, eu não saía a passear. E quando papai me falava que fosse, respondia: "Paulina não o quer." Então punha-se a interceder a meu favor. Algumas vezes, para lhe agradar, Paulina dizia que sim, vendo, porém, pelo semblante, que isso não vinha de bom coração. Terezinha começava a chorar sem admitir consolo.
até que Paulina o dissesse que sim e a abraçasse de bom coração. Quando Terezinha ficava doente, o que lhe acontecia todos os invernos, não é de se dizer com que maternal solicitude era atendida. Paulina acomodava-a em sua própria cama, privilégio incomparável, e depois dava-lhe tudo o que apetece. Um dia Paulina tirou debaixo do travesseiro uma linda faquinha que era dela. Deixou-a tomada de admiração que não se pode descrever. "Ah, Paulina!" exclamou, "tu me queres a tal ponto que por mim te privas da tua linda faquinha, guarnecida com uma estrela de madrepérola? Mais uma vez que me amas tanto, farias talvez o sacrifício de teu relógio para me impedir de morrer? Não só para impedir que morras daria meu relógio, mas faria logo o sacrifício só para te ver logo curada." Quando escutei as palavras de Paulina, meu espanto e minha admiração eram tão grandes que não consigo externá-los. No verão, senti algumas vezes ânsias de vômitos. Paulina cuidava de mim afetuosamente. Com o intuito de me distrair, o que era o melhor dos remédios, fazia-me passear ao redor do jardim no carrinho de mão. Depois fazia-me descer e no meu lugar colocava um lindo pezinho de margaridas que levava a passear com toda a preocupação até ao meu jardim, onde era transplantado com grande solenidade. Era Paulina quem acolhia todas as minhas íntimas confidências, que esclarecia todas as minhas dúvidas. Admirava-me certa vez que no céu o bom Deus não dê glória igual a todos os eleitos, e receava que nem todos fossem felizes. Então Paulina mandou-me que fosse buscar o grande copo de papai e o colocasse a par do meu dedalzinho e enchesse ambos de água. Em seguida, perguntou-me qual deles estava mais cheio. Disse-lhe que ambos estavam cheios e que era impossível pôr mais águas acima de sua capacidade. Minha querida mãe fez-me então compreender que no céu o bom Deus dará aos seus eleitos tanta glória quanto cada qual poderá receber, de sorte que o último nada terá de invejar o primeiro, assim pondo ao alcance da minha compreensão os mais sublimes segredos sábios. Minha mãe dar à minha alma a nutrição que lhe era necessária. Com que alegria não via chegar todos os anos a distribuição de prêmios. Como sempre era guardada a justiça, só recebia as recompensas que merecesse. Sozinha de pé no meio da nobre assembleia, escutava minha sentença proferida pelo rei da França e Navarra. O coração batia-me muito forte quando recebia os prêmios e a coroa. Para mim era como que a imagem do julgamento. Logo após a distribuição, a rainhazinha alargava o vestido branco e apressavam-se em fantasiá-la para tomar parte na grande representação. Ah, como eram expansivas as festas em família! Vendo então meu querido rei tão radiante, logo estava eu de prever as provações que deviam visitá-lo.